E quais são os malefícios que podem acontecer? Primeiro, a formulação de rótulos, e os rótulos geram preconceitos. A gente está vivendo isso hoje no planeta, e a gente sabe bem, na história da humanidade, que isso não é novo. Não é? Preconceito, que ainda hoje acontece, inclusive no meio médico. Eu já fui vítima, eu já fui demitido da cadeira de cirurgia da escola onde eu dava aula, porque eu publiquei um livro falando de espiritualidade. Então, não é uma coisa fictícia, é uma coisa que a gente vive todo dia. Né? Os dogmas, que são imposições, que muitas vezes trazem malefícios, muitas vezes não, depende, né? Mas o dogma não é discutido, então ele sempre traz alguma dificuldade. E a alienação, né? Que é um dos problemas mais graves. Então, a religião é um instrumento. Como eu sempre falo, um martelo não é nem bom nem ruim. Se ele construir a casa, ele é bom; se der na cabeça do cidadão, ele é ruim. Então, o instrumento ele é neutro. Como você usa o instrumento? Se você usar para o benefício das pessoas, ele é bom; se usar para o malefício, ele é ruim. A religião é um instrumento que ele é proposto para estimular a espiritualidade. Proposto. Nem sempre isso acontece. E o que é fé? Então, lá no dicionário, de novo, a gente vai encontrar convicção íntima. E é assim que eu vejo fé. Convicção íntima. Então, as suas certezas íntimas, e isso é que te leva à possibilidade de transcendência. Então, o que é transcendência? Transcendência, para alguns autores, William James, por exemplo, que é uma grande referência dos americanos nesse assunto, ele fala dessa questão da transcendência. É você poder ver além, é para você trazer algum significado. Isso é fundamental para qualquer pessoa, né? Tendo ou não religião. E a fé gera essa possibilidade de transcendência. É uma experiência individual e intransferível, ou seja, você pode influenciar a fé da outra pessoa, mas você não tem como condicionar ele. Se ele pensa, se ele conhece, ele experimenta, ele vai desenvolver a sua convicção íntima, mesmo que ele te diga que ele não acredita, para participar do grupo social em que ele está inserido. Não pode ser imposta, por isso mesmo, é democrática. E quais seriam os malefícios da fé? Quando ela é cega e irracional, ou seja, quando você acredita sem nenhuma convicção íntima, você compra e usa do jeito que você comprou. Então aí você vai sendo manipulado. É o grande problema da ignorância, né? Quanto mais cultura, quanto mais informação, quanto mais educação você der para as pessoas, menos isso vai acontecer. Geralmente se é baseada nos dogmas, isso traz problemas graves. E quando ela é colocada como entidade, eu já ouvi isso algumas vezes, né? A fé é o mais importante. E a fé é aquilo que você acredita sem ter provas. Isso não é fé para mim. Isso é uma manipulação. Então, fé como convicção íntima, você precisa ter uma prova íntima de que aquilo é verdade. Senão, não é fé. Não é? Então, essa história, se alguém provar para você, então já não é fé. É fé. Todos nós aqui temos a nossa fé. Né? Cada um dentro dos seus parâmetros íntimos. Então, se ela é colocada como entidade, ela já está desfocada, já vai ser problema. Então, a fé, se a religião é um instrumento, a fé é uma condição. É como eu estou hoje, quem sou eu hoje, em que eu acredito hoje e o que me mobiliza hoje. Né? Então, é a condição em que eu me encontro agora. Mas ela é fundamental para encontrar a espiritualidade. Porque o que é a espiritualidade? Então, lá no dicionário você vai encontrar qualidade ou caráter de espiritual. E aí, o que é espiritual? Espiritual, pertencente ou relativo ao espírito. E aí, o que você considera espírito? Né? Então, é a tua essência. Eu recentemente fiz um trabalho, uma pesquisa sobre conceito de consciência. E achei um trabalho de um filósofo que levantou 20 mil artigos que pretendiam definir consciência e não teve conclusão nenhuma. A conclusão do trabalho dele é que nunca se estudou tanto para saber tão pouco sobre alguma coisa. Por que ninguém define consciência? Porque a consciência ela não pode ser explicada pelo paradigma materialista. Não cabe na caixinha. Então, ou você vai admitir que não é só matéria que existe nesse universo, ou você não vai conseguir definir vida, você não vai definir consciência nem mente. Não é? E aí o que está acontecendo, que eu fico de boca aberta quando eu vejo cientistas negarem a consciência e a mente. Quer dizer, para você dizer que a consciência não existe, eu te pergunto, qual consciência definiu que a consciência não existe?
nesse grau de elucubração intelectual que nós estamos, você vem me dizer que tudo que está acontecendo, e todo esse pensamento, e todas essas ideias, esses conceitos que nós estamos discutindo aqui hoje o dia inteiro, eles não são nada, eles são um epifenômeno do meu cérebro. Quer dizer, para mim fica difícil, não cabe dentro da minha fé, não é? Então, a gente vai então para William James, que é o grande pesquisador americano. Todos eles estão usando as definições de William James, então levando o elevado sentimento que une criatura ao Criador. Então é a capacidade de transcendência. E a espiritualidade, ela vai existir até em quem não acredita em Deus. Então, se você transcende, é espiritualidade. Outro dia a gente teve uma discussão no CRM aqui, falando sobre questão de espiritualidade, e um dos colegas falou que não acreditava em Deus, não acreditava em nada, ele achava que depois da morte não ia ter nada. E eu perguntei para ele o que é que movia ele. O que me move é que o meu nome seja dito depois que eu morrer, que eu deixe alguma coisa boa no planeta, que as pessoas olhem para o meu trabalho de uma maneira e digam, puxa, esse cara fez alguma coisa. Isso é transcendência. Então ele encontrou a transcendência, ele tem fé, e isso é espiritualidade, né? Isso é espiritualidade. Então, hoje, desde 1967, esse psicólogo lá da Harvard, o Dr. Gordon Allport, ele fez esse trabalho, e até hoje a gente faz essa diferenciação. Então, o que ele chamou de espiritualidade extrínseca, que é apenas a filiação ao grupo religioso, que hoje a gente está chamando isso aqui de religião. E a espiritualidade intrínseca, que é aquilo que é uma experiência pessoal, é a fé, e que leva você a se transformar a partir daquela experiência pessoal. Então é isso que a gente quer, é isso que a gente está investigando hoje. O primeiro a estudar espiritualidade de uma maneira bem consistente foi o Dr. Harold Canning, da Universidade de Drux. E ele já percebeu, ele media a espiritualidade pelo número de vezes que as pessoas iam no templo ou na igreja. Só isso que ele fez, mais nada. E só isso ele já percebeu que este grupo tinha melhor saúde, melhores desfechos nos casos graves, adoeciam menos que as pessoas que simplesmente não iam na igreja. E depois, quando ele começou a distinguir o que era desse grupo que ia na igreja, quem realmente tinha algum grau de espiritualidade intrínseca, e quem era só ia lá pela questão social, ele percebeu que essa diferença aumentou ainda mais. Ou seja, você acreditar em Deus faz bem para a saúde, não é? E a partir daí, ele começou um trabalho de pesquisa para aumentar essa base empírica. Hoje, a gente tem 3 formas bem características, bem sedimentadas de medir essa espiritualidade intrínseca. A que a gente tem usado, e que eu particularmente acho a melhor, é a escala de Durrell, que já está validada para o Brasil, para a língua portuguesa, né? E é o trabalho que eu estou pretendendo usar aqui com os pacientes com a amostra da doutora Dídia, para a gente medir a espiritualidade nos pacientes com doença inflamatória intestinal e perceber se existe alguma diferença entre esse grupo e as outras doenças gastrointestinais, esse grupo e os pacientes que não têm nenhuma doença gastrointestinal. Então a espiritualidade gera a capacidade de transcender, e é isso que a gente está buscando, porque isso é transformadora do ser. Uma das coisas que eu estava ouvindo na fala da doutora Daisy e também do Gilson, e que eu acho que é muito poderoso, é a fala que o Viktor Frankl traz no trabalho dele, a essência do trabalho do Viktor Frankl. É a diferença entre dor e sofrimento. Dor eu posso sentir sem ter sofrimento. O sofrimento é o valor que eu dou para a dor que eu estou sentindo. Então a maneira como eu estou vendo o que eu estou passando faz toda a diferença para mim. Para eu viver a minha vida, para eu seguir o meu caminho e para as consequências da vida que eu estou escolhendo. Então o que a doutora Daisy falou, eu estou completando 30 anos de formado. É o que eu mais vejo na minha vida. Eles escolhem a doença. Parece que eles compram a camiseta escrito, né? Fibromialgia. Compra e usa com orgulho. E se você falar para ele que você vai tirar isso dele, ele sofre porque ele se acostumou e ele quer viver daquele jeito. É a maneira que ele escolheu, né? Inclusive com o sofrimento, né? Que ele dá para aquilo. Então, se eu der um significado para aquilo que eu estou passando, aquilo deixa de ser sofrimento, não é? Então eu passo todo mundo que passou pela faculdade pensava isso. Eu estou me lascando aqui, estou sem dormir, mas vai dar certo, vai ser melhor, meu futuro vai ser melhor. Então se deu significado para aquela dor,
deixa de ser sofrimento, você enfrenta, não é? E essa é o grande ganho da espiritualidade. Ela dá para a gente essas duas palavrinhas, resiliência e coping. Então, para encurtar, é uma mola. Quando você empurra a mola, é a resiliência. E quando você empurra a mola, ela fica forte, porque quando você solta, ela volta à sua posição, é o coping. Então a resiliência é eu aceitar o que está acontecendo comigo, e o coping é a força que eu tenho para lutar contra aquilo. Mas não lutar contra no sentido de raiva, lutar para superar aquilo ali. Então se bate o vento e o bambu não é mole, se ele não aceita, se ele não é resiliente, ele quebra. Mas se ele é resiliente, ele verga, mas depois ele volta. E essa força que ele tem é que vai produzir os melhores resultados do tratamento. Que é essas duas coisinhas aqui que a espiritualidade gera em todas as pessoas. Resiliência e coping. Né? Então, é intrínseca do ser humano. Quando eu estava falando, espiritualidade todo mundo tem. Nem sempre a gente dá esse nome, nem sempre a gente percebe direito. Às vezes a gente acha que tem e não tem. Né? Às vezes a gente acha que a gente vai na igreja, porque a gente vai no centro, porque eu acho que eu sou espiritualizado. Não é. Porque você não parou para pensar naquilo, aquilo não fez nada dentro de você, não provoca nenhum tipo de reação na sua vida. Então é extrínseca. Né? Não importa se você deu rótulo para ela ou não. Então a espiritualidade é uma necessidade e precisa ser construída por cada um de nós. Né? Isso é muito importante, porque nós, como médicos, precisamos ver isso no nosso cliente e usar isso a favor dele. Né? Então, no final, para mim é isso. Religião sou eu com os outros. A fé sou eu comigo mesmo. E a espiritualidade sou eu com Deus. Eu acho que esse é o conceito que a gente está usando. Eu estou usando, né? No meu dia a dia. Bom, então acreditar em Deus dá sentido para as dores e significado ao sofrimento. Traz esperança de recuperação da doença. Expectativa de vida após a morte. Te dá uma outra perspectiva. Né? Eu como cirurgião, eu lidei muito com paciente neoplásico. É muito triste você ver aquele paciente que se diz ateu e que diz que não tem nada. Chega um determinado momento, aquilo não faz lógica nenhuma para ele, né? Pô, eu vivia, eu tive meus filhos, eu estudei, eu trabalhei, agora eu vou morrer e vai acabar tudo e acabou, é só isso. Então eu nunca vi ninguém passar pelo processo de morrer e não sair espiritualizado desse processo, que na verdade eu acho que é aquilo que o Gilson falou. O espelho estava fosco, que estava sujo, e a doença limpou o espelho para ele. E aí ele começa a ver a realidade de uma maneira diferente que ele via antes. Né? Geralmente quem é muito radical é o mais inseguro, né? Tem mais medo, tem menos certeza do que ele acredita. E isso daqui reduz muito o estresse emocional. Agora, o problema é que a gente pode passar a responsabilidade dos nossos problemas para Deus. Então tudo tem dois lados, né? Na vida não tem nada 100%. Então, às vezes, o cara acredita em Deus, mas ele joga tudo nas costas de Deus. É assim, porque Deus quis e pronto. Eu não posso mudar isso porque Deus aqui não deu. Né? É uma das coisas que me deixa mais irritado, essa coisa de passar o carro assim, foi Deus que me deu. Então, por que o Deus te deu esse carro e não deu nada para mim? Né? Então, não é por aí. Então, quando não funciona, a religião pode levar a preconceito, ódio, agressão. Eu acho que eu nem preciso falar sobre isso, a gente está vivendo isso, né? Todo dia no Jornal Nacional. Pode encorajar pensamentos mágicos levando ao abandono do tratamento, eu já vi várias vezes acontecer. A doença como castigo de Deus, e eu coloquei esse Deus com letra minúscula porque eu não acredito nisso. Não em Deus, eu não acredito que ele dê castigo para ninguém. Dogmas que impeçam ações de saúde. Não tomar vacina, não receber transfusão, não fazer pré-natal e outras coisas que são dogmas impostos e acabam repercutindo de maneira negativa nos desfechos de saúde. Então existem várias maneiras de acreditar em Deus e a repercussão na saúde depende da maneira como a gente está acreditando. Então, aqui é um trabalho do Dr. Harold Kenny. Eu recomendo, para quem se interessar pelo assunto, um livrinho desse tamanho assim que ele escreveu, chama Espiritualidade e o Cuidado com o Paciente. Custa, acho que no sebo pela internet se compra por R$6. E ele fala por que, como, onde e quando falar de espiritualidade com o seu paciente. E eu acho que ele foi muito feliz nesse livro. Então, os resultados desses 3 estudos dizem que os religiosos vivem cerca de 7 anos a mais que a média populacional, utilizam 56% menos serviços de saúde e reduzem mais de 6 dias por ano o tempo de internação.
Quem está atacando essas ideias são as indústrias farmacêuticas, quem está adorando são os convênios médicos, né? Então, não é para estar nem do lado nem do outro, você tem que estar do lado do seu paciente, né? As pessoas religiosas vivem mais tempo e com mais saúde. Religiosas ou espiritualizadas, né? Que eu acho que é a melhor palavra. Aí, o final, que é o tema da minha fala, é a doença crônica. Então, o que é uma doença crônica? Eu trouxe o conceito da Comissão de Cambridge, né, de 57. Todos os desvios do normal com uma ou mais das seguintes características: permanência, presença de incapacidade residual, mudança patológica não reversível do sistema corporal, necessidade de treinamento especial do paciente para reabilitação, previsão de longo período de supervisão, observação e cuidados. Então, isso daí o paciente com doença inflamatória intestinal encaixa nesses critérios, né? Então, a complexidade e a extensão da problemática inerente à vivência da cronicidade da doença tem levado estudos com o objetivo de analisar o impacto dessa condição sobre a qualidade de vida. Então, isso daqui eu acho que é o foco principal na doença crônica, a qualidade de vida. E o que é a qualidade de vida, então? Né? O grupo de qualidade de vida da divisão da OMS definiu a qualidade de vida como a percepção do indivíduo, eu grafei isso, de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Ou seja, o que é qualidade de vida? Vamos voltar lá para o Viktor Frankl. O que é qualidade de vida para mim pode não ser para o meu vizinho. Então, assim, tirando as necessidades básicas de alimentação, abrigo, você pode ter nada e ser um cara feliz e achar que você tem uma vida muito legal. E você pode ter tudo e ser um cara infeliz e achar que a sua vida é uma droga. Então a qualidade de vida ela é muito subjetiva e ela depende muito do paciente. O que a gente faz muito como médico é transferir para eles a nossa perspectiva. E a gente querer que eles vivam a vida que a gente acha que eles deviam viver ou que a gente imagina que vai ser uma boa vida para eles. Eu lembro muito uma vez, uma paciente que a gente eu era residente ainda, entrei com um professor de cirurgia vascular para a gente tentar revascularizar a perna de uma pacientinha. Quando eu estava conversando com ela antes de começar a cirurgia, e eu vi que ela não andava, e a perna dela estava necrosada, estava cheirando mal, e ela falou assim: doutor, conversa com esse doutor que vai operar, não é o senhor que vai fazer? Eu falei: não, eu sou só um residente. Conversa com ele, eu já não ando há 5 anos, doutor. Pede para ele tirar essa minha perna. Ele está fazendo tanto esforço para salvar minha perna, está cheirando mal, está podre, pede para ele tirar, por favor. Então, o cirurgião estava focado em salvar aquela perna que a paciente não queria mais. Então, vamos ouvir o paciente. A gente não tem que tratar a doença, a gente tem que cuidar das pessoas. Eu nunca vi uma úlcera pegar ônibus, mas a gente vai operar a úlcera. Eu nunca vi uma doença inflamatória intestinal no cinema, mas a gente trata a doença inflamatória intestinal. Então, é bem a visão da homeopatia. Por que a gente não consegue juntar, que nem o Gilson falou, a homeopatia com a alopatia? Por que tem tanto remédio para a alopatia para tratar a mesma doença? Porque eles não tratam doença. Eles cuidam das pessoas. E a gente trata a doença. A gente faz a medicina da doença, não a medicina da saúde. Então, a qualidade de vida tem algo de subjetivo, que é próprio de cada pessoa. Eu só vou saber isso se eu ouvir a pessoa. Então, muitos fatores influenciam a qualidade de vida, mas os mais importantes dependem da nossa visão do ideal. Herança familiar, a fase da vida que a gente está vivendo, expectativa em relação ao futuro, as nossas possibilidades, o ambiente que a gente vive e a visão que a gente tem do mundo, da vida e dos nossos relacionamentos. Isso é particular, é de cada um. E o coping diz respeito a essa busca por uma significação, que é fundamental e que a espiritualidade traz muito. Pode ser no âmbito psicológico, social, físico-material ou espiritual, que é o mais poderoso na minha opinião. O processo de coping ligado à espiritualidade pode fornecer conforto, estimular crescimento pessoal, facilitar convívio com outras pessoas, oferecer um propósito para aquela pessoa. Não é? Então é isso. A espiritualidade dá para a gente essas duas palavrinhas, que eu acho que é o segredo da qualidade de vida. Resiliência e coping. Se eu for resiliente, eu não sofro tanto. Se eu tiver coping, eu supero as minhas dificuldades.
né? Mesmo que eu fique com sequelas, mesmo que a minha vida fique muito diferente do que era antes, eu ainda vou estar feliz, porque eu escolhi isso. Para mim é assim que eu estou vendo a minha vida. E eu preciso identificar isso no paciente e usar isso que ele tem para ele. Então eu não tenho que impor nada para ele, eu não vou dizer em que ele tem que acreditar. Eu vou fazer o diagnóstico da crença dele, eu vou ver em que pé está o grau de espiritualidade dele, eu vou estimular ele a crescer isso, eu vou botar fermento na espiritualidade dele, na espiritualidade, né? E por isso eu acho importante a gente conhecer as religiões, para saber em que ponto que eu posso usar a religião dele para estimular a espiritualidade dele de uma maneira que ele consiga gerar coping e resiliência. Então Fernando Pessoa diz assim, que às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido, né? Quem pensa assim tem resiliência, tem coping e é feliz, né?